Olá, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começando agora o nosso momento devocional, hoje com o tema baseado em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, salvação, simples assim. Daqui a pouco, depois do hino, e hoje eu trago o hino Confia em Deus, gravado pelo irmão pastor Ismael. Vamos lá. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te amará. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do teu Senhor, necessitando de um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te amará. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Amém. Esse é o caminho, confiar, que é diferente de acreditar. Confiar é depositar a confiança, a esperança, é apostar, é arriscar naquilo que a fé nos recomenda. E nessa tarde, ou manhã, ou tarde ou noite, depende de quando e onde você está acompanhando esta devocional, eu quero compartilhar da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, alguns versículos. Mas antes, já dando aqui boas-vindas à nossa irmã Marinete Oliveira, também a irmã Eide em Bruxelas, Bélgica, também a pastora Maria Badia, e a todos os demais que estão chegando aí, também a irmã Édula, e todos os que estão chegando. Tereza Ferreira também, boas-vindas. Bem,
queremos falar acerca da salvação. Mas antes eu quero ler o texto e depois quero fazer aqui uma introdução a esse assunto. Aqui diz assim, ele quem? Aí a gente precisa do quê? Do contexto, porque um texto sem o contexto pode virar pretexto. Então vamos ao contexto. O contexto imediatamente anterior revela que esse ele com E maiúsculo, substantivo próprio, se refere a Cristo, a Jesus Cristo. Ok? Ponto pacífico então, né? Ele, Jesus Cristo, nos deu vida, e vida aqui é zoe, a língua original do Novo Testamento, a língua grega, traz a palavra zoe e não a palavra bios. Bios é a vida física, a vida da matéria, mas aqui, que também é Deus que nos dá, mas aqui está se referindo a uma outra vida, a vida eterna, zoe, a palavra Z-O-E, zoe, ok? Ele nos deu vida eterna, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Não andavam mais, né? Andastes no passado, o verbo andar. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, com E minúsculo, então aqui está se referindo a a predominância de um comportamento do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, filhos da desobediência, todos nós também antes andamos, outrora, não agora, agora não mais, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, que é aquilo que a gente é ao nascer, por nascença, e éramos por natureza filhos, filhos de quem? Está acompanhando na sua Bíblia? Filhos da ira. É uma maneira do apóstolo Paulo dizer que estávamos debaixo da ira de Deus e não tínhamos a qualificação, a filiação espiritual com Deus de podermos ser chamados seus filhos. Éramos criaturas rebeladas contra Deus por causa da nossa natureza carnal decaída, que não pode ser submissa a Deus, a não ser que a pessoa nasça de novo no Espírito, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, as demais pessoas da humanidade. Verso 4. Mas Deus, sendo rico, na outra versão, a corrigida diz riquíssimo, que é rico no superlativo, no seu grau máximo, riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, porque ele é misericordioso, porque ele nos amou com um amor tão grande, que o evangelista João registrou as palavras de Jesus dizendo, de tal maneira. Esse tal significa inefável. Inefável significa que não se pode falar, que não tem palavras suficientes para descrever o tamanho do amor de Deus. E aqui diz, estando nós, agora Paulo já se inclui no grupo, né? Ele estava falando vós, a segunda pessoa do plural, agora ele coloca a primeira pessoa do plural, nós, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, e de novo a palavra é zoe, que quer dizer a vida eterna, que também pode ser traduzida por salvação eterna. Daqui a pouco falarei mais disso. Nos deu vida juntamente com Cristo. Vai gravando aí. É juntamente com Cristo. Não há zoe, não há vida eterna, não há salvação fora de Jesus. Por melhor que seja qualquer religião do mundo, distribui sopa, acode os necessitados, fala umas coisas bonitas, vida eterna, salvação, só em Jesus e em nenhum outro. Que isso fique bem claro, de acordo com a inerrante, infalível e imutável palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ok? Prosseguindo, pela graça sois salvos.
Graça. Charis, favor não merecido. Haná, no hebraico, no Novo Testamento, o grego charis, de onde vem charisma, que quer dizer um dom, um presente. Não é algo que eu comprei e o correio está me entregando. É algo que eu ganhei, foi me doado. Pela graça sois salvos. A salvação é um presente. É um presente para quem recebe. É um presente para quem crê. É um presente para quem entra no processo da salvação que ocorre mediante a fé em Jesus Cristo e tão somente por meio dele. Mas vamos ler mais. Verso 6 de Efésios 2. Está acompanhando, por favor? E juntamente com ele quem? Cristo nos ressuscitou. Aqui ele está falando do verbo ressuscitar no pretérito, no passado, como se já tivesse acontecido, porque ele não está se referindo à ressurreição do corpo, que ainda ocorrerá. Ele está falando de uma revivificação espiritual, um reviver espiritual, e isso já ocorrera. Por isso ele conjuga o verbo ressuscitar no pretérito, no passado. E nos ressuscitou e nos fez, o verbo fazer também no pretérito, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Houve então uma mudança de posição espiritual, do império das trevas, de filhos da ira para filhos de Deus, e de império das trevas para o reino do Filho do seu amor, como ele vai dizer aqui em outra passagem. Nos fez assentar. Assentar aqui quer dizer ocupar uma posição, no caso, espiritual, perante o mundo espiritual. Para quê? Verso 7 mostra um propósito dessa obra de Deus através de Jesus em nós, para mostrar nos séculos vindouros, então, o alcance dessa transformação, o alcance desse operar de Deus em nós para a nossa salvação eterna, não é algo para durar apenas na duração da nossa vida física e de no máximo 100, 120 anos. É algo eterno, é zoe, não é bios, que é uma vida finita, física, que termina logo. É zoe, é a vida que não se acaba. Então dizer, olha, para mostrar nos séculos, um século é 100 anos, e aqui está no plural. E não significando necessariamente 1000 ou 2000 anos, mas significando ininterruptamente, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Alguns querem mostrar a ira, e Deus quis, com a nossa salvação, mostrar a graça. Debaixo da ira já estavam todos, mas agora ele quer mostrar a graça. E diz assim, em bondade para conosco em Cristo Jesus. De novo frisando, em Cristo Jesus e tão somente por meio dele. Deus não salva ninguém por nenhum outro meio a não ser em Cristo Jesus. Pedro disse as palavras que Lucas registrou lá em Atos, capítulo 4, verso 12. Porque em nenhum outro há salvação. E Pedro se referia a Jesus Cristo. Porque em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo, há do verbo haver, existe salvação. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum dos apóstolos salvam, a mãe do Salvador não salva, o irmão do Salvador não salva, o primo do Salvador não salva. Uma igreja que fala em nome do Salvador não salva, quem salva é só Jesus. Parece clichê e parece muito simplória essa expressão, mas é a mais pura verdade bíblica, ok? Vamos lá, estamos chegando a um ponto culminante aqui dessa leitura, que é o verso 8. Eu gostaria muito que você estivesse acompanhando essa leitura bíblica na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Hoje o tema, salvação eterna. Simples assim. Não quero complicar para vender facilidade. Eu quero realmente mostrar com
quão grande facilidade a palavra de Deus coloca o tema salvação para nós. Então vamos ao verso 8. Porque pela graça, que não foi de graça, custou um alto preço, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quero aqui agora um pouquinho mais destrinchar esse versículo, destrinchar como se estivesse abrindo um peixe e mostrar todas as suas vísceras, o seu conteúdo, né? Então vamos lá. Pela graça, charis, favor não merecido, um presente que se dá. Não é pelas boas obras, não é pelo sofrimento próprio, não é por dinheiro, não é por religiosidade, não é por sucessivas vidas de sofrimento de boas obras, como prega a reencarnação, não é também através das penitências de outro em meu favor, como prega a doutrina do purgatório, mas é pela graça. E quando sou salvo? No presente, no momento em que eu recebo a Cristo e o confesso como meu Salvador e o reconheço como meu Senhor, eu sou salvo. Não é serei salvo. Embora, numa compreensão mais ampla do tema salvação, os 3 tempos verbais estão corretos. Eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. Lá, quando eu entreguei minha vida a Cristo há mais de 40 anos, eu fui salvo da condenação do pecado, da pena pela minha pecaminosidade, que era a condenação eterna. Jesus me salvou. E desde então eu tenho sido salvo do poder, do domínio do pecado sobre a minha vida. Então aí é o verbo ser no sentido gerúndio, né, de continuidade, estou sendo. Mas também eu serei salvo da presença do pecado quando da volta de Cristo e eu então receber o meu corpo de glória, no qual vou habitar para sempre e nunca mais estarei susceptível a pecar, porque estou num corpo que não herdou a característica pecaminosa de Adão, e ainda para melhorar, eu vou para um lugar onde o pecado jamais estará, ok? Então, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas no sentido da garantia da salvação eterna, do processo jurídico do assunto, que é me libertar da condenação, eu já fui salvo. Eu posso dizer, eu sou salvo. Paulo usou o verbo ser aqui no presente indicativo do plural. Sois. Olha comigo na sua Bíblia. Porque pela graça sois salvos. Salvos. Salvação. E o que é salvação? Bom, quando a gente vai para a Bíblia, salvação quer dizer uma porção de coisas diferentes, porque é uma palavra só, é uma palavra que tem amplas aplicações. Na língua grega do Novo Testamento é soteros, de onde vem soteriologia. Por isso que quem é cidadão de Salvador, capital da Bahia, Brasil, é soteropolitano, porque buscou o adjetivo lá na raiz grega da palavra, para salvação, salvador, salvo, tudo é soteros. Só que, até mesmo na Bíblia, existem significados diferentes para a salvação. Livrar de um perigo, de uma cegueira, de uma lejume, de uma lepra, também é ser salvo. Jesus disse para o leproso, a tua fé te salvou. Do quê? Da lepra. Disse para o cego, a tua fé te salvou. Do quê? Da cegueira. Disse para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Salvou do quê? Do fluxo de sangue, da enfermidade. Foi uma salvação imediata para uma situação específica, está compreendendo? Mas também tem um tema bíblico muito amplo, muito rico, que é chamado de salvação. Lá em Hebreus é chamado de uma tão grande salvação. Por quê? Porque ela foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Deus já sabia que criaria uma espécie, a sua imagem e semelhança, a espécie humana, que essa espécie posta à prova poderia falhar e falharia,
E Deus então queria salvar, poupar de ser destruída para sempre essa espécie. E Deus então planejou a salvação dessa espécie através de um único meio elegido, escolhido, predestinado por ele, que é Cristo. Por isso que Cristo, tipificado num cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E essa salvação inclui o perdão dos pecados, a anulação da culpa e mais uma porção de outras coisas boas que acompanham a salvação. A libertação do domínio do pecado, a autoridade sobre Satanás e os demônios, o discernimento espiritual das coisas à nossa volta, o conhecimento da palavra de Deus, a comunhão com Deus como filhos, a comunhão com o Espírito Santo como morador dentro de nós, a comunhão com Jesus, seu Filho, como nosso Mestre e Senhor amado, a comunhão uns com os outros, salvos em Cristo, um grande amor e desejo de ver o mundo salvo também por Cristo e, por fim, quando da volta de Jesus, a nossa reunião com Ele em um corpo de glória, semelhante ao dele depois da sua ressurreição, e estaremos para sempre com o Senhor, cumprindo uma agenda celestial, espiritual, eterna de acontecimentos que a Bíblia narra. Isso tudo é a salvação. Aliás, isso tudo é um lampejo, é um flash da salvação eterna. E é dessa salvação que fala Efésios 2. E tudo isso tão grande, tão glorioso, tão sublime, nos é dado gratuitamente em Cristo Jesus. É pela graça, mas não foi de graça. Custou um alto preço, como dissera bem o apóstolo Pedro lá na sua carta, né? Sabendo que foi por um preço caro, o preço de sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que fostes comprados de volta ou resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdastes de vossos pais. O tempo está passando rapidamente, mas eu quero chamar a sua atenção aqui que o texto fala da graça, fala do tempo do verbo salvar, que é sois, é agora, e que é mediante a fé, por meio da fé. Observe que fé também na Bíblia tem mais de um sentido, tem mais de um tipo de fé. A palavra traduzida para fé aqui nesse texto é metanoia. Entendeu? Meta, transformação, noia, mente, na língua grega do Novo Testamento. Transformação da mente, porque envolve um mudar de pensar, um mudar de raciocinar sobre alguém ou alguma coisa, no caso sobre Jesus Cristo e sobre mim mesmo, por meio da fé. Agora eu não vou mais ver a Jesus Cristo apenas como um personagem histórico, para não dizer mitológico ou folclórico, mas eu vou vê-lo pela minha fé, como uma pessoa real, viva, verdadeira e que morreu na cruz para substituir a mim e que me chama para tomar posse de uma grande salvação que começa com o meu arrependimento, perdão dos pecados e uma mudança de vida através do seu ensino, da sua palavra e da minha fé nele. Fé que fé? Crença? Não. Religiosidade? Não. Uma expectativa humana, emocional? Não. Fé metanoia, fé que transforma, fé que muda as coisas, inclusive a mim. Então eu sou salvo mediante a fé, a minha confiança transformadora em Jesus Cristo para fazer isso em mim, por mim, através de mim, apesar de mim. Que às vezes nesse processo eu tanto posso cooperar, participar, como posso atrapalhar com a minha incredulidade, com a minha imperfeição. E aqui diz, e isto não vem de vós. Os salvos em Cristo Jesus e tornados filhos de Deus não são porque nasceram configurados para serem bonzinhos, religiosos, tementes a Deus e salvos. Não, isso não vem de vós. É dom de Deus, diz a palavra do Senhor. É dom de Deus. Então observe bem, é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Isso não vem de vós. Você não tem nenhum mérito nisso tudo, a não ser crer,
confiar no que a palavra está dizendo que você é e que Jesus é, que você é pecador perdido e que Jesus é o Salvador único, e você então o crê, o recebe, confia nele, o reconhece como Senhor da sua vida e você é salvo. Você nasce de novo. Isso tudo não vem de você. Em você e em mim não habita bem nenhum na nossa carne, na nossa natureza decaída que herdamos de Adão. Isso é dom de Deus, é presente de Deus. Aqui diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Senão alguém poderia se gloriar, né? Eu fiz tanta coisa boa, tá vendo? Eu fui salvo porque eu sou bonzinho. Eu sou muito generoso, eu sou muito amoroso. Não, não vem de nós. Mas é claro, obras, boas obras, aquilo que realmente visa glorificar a Deus e ajudar o próximo, faz parte da vida do salvo. O apóstolo Paulo vai escrever aqui, do verso 10 em diante de Efésios 2, que nós somos feitura dele, que nós fomos criados de novo em Cristo Jesus para as boas obras, e não pela ou através das boas obras, mas para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um verdadeiro salvo em Cristo Jesus tem o amor de Deus em seu coração, tem o Espírito Santo, a sua vida foi mudada de dentro para fora e ele vai desejar tudo de bom para o seu próximo, a começar daquilo que é mais bom de tudo, que é a sua salvação. Então, queridos e queridas que acompanham aqui a nossa devocional, me excedi no tempo, mas eu deixo aqui para vocês nessa tarde essa reflexão acerca da salvação eterna. Simples assim. Sim, simples assim. Precisa primeiramente crer. Jesus nunca perguntou, você concorda? Jesus disse, crês tu isto? É uma questão de crer. Oxalá você creia naquilo que a Bíblia diz acerca de você e acerca de Deus e da sua imensa, sua inenarrável salvação na pessoa do seu Filho Jesus e que você já o tenha recebido como seu Salvador pessoal. Se você o fez, basta que você permaneça até o fim. A palavra é clara, Jesus disse, aquele também é aquela que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas se você não fez, faça-o urgentemente, hoje, ainda agora. Entregue inteiramente sua vida a Jesus Cristo, recebendo-o como seu Salvador e reconhecendo-o como o seu Senhor, o dono da sua vida. Ele pode perfeitamente salvar completamente aqueles que a ele se achegam pela fé. Vamos orar nessa hora fazendo isso? Você pode orar, você pode agora entregar a sua vida ao Senhor, realmente reconhecendo Ele como Salvador, como Senhor da sua vida. E eu desejo muito que você o faça nessa hora. Vamos lá? Querido Deus, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, eu confio esta reflexão agora ao teu Espírito Santo, que há de fazer com que essas palavras calem profundamente no coração deste homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz ou até dessa criança que me ouve e está respondendo com fé em seu coração a esta palavra, para te receber agora como Salvador da sua vida para todo sempre e também como Senhor da sua vida, para fazer a tua vontade e andar nos teus caminhos. Perdoa todos os seus pecados. Limpa-lhe o coração agora com o seu poderoso sangue, Senhor Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida e guia agora essa pessoa pela mão com a tua palavra, com o teu conselho, com um propósito firme e inabalável dentro de si, de seguir ao Senhor por toda a sua vida, custe o que custar. É a minha oração agora no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Simples assim. Deus te abençoe no nome de Jesus.